conteúdo e hoje um conteúdo da língua portuguesa, que é aqueles símbolozinhos que a gente vê no meio de um texto, que são, e os que nós vamos conhecer eles hoje são esses três aqui, que são usados nos nossos textos para dar assim uma ideia de dar uma pausa. A gente sabe que para dar uma pausa no texto é uma vírgula, né? E tem outros que nós temos que usar para dar entendimento ao texto, o que está querendo fazer, se está querendo falar mais alguma coisa, se está fazendo uma pergunta, se está se admirando de algo. E esses pontinhos aqui, ó, ajudam as pessoas a identificar isso. Por exemplo, quando eu digo assim, você fez a atividade? E aí? Será o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma pergunta para os meus alunos. Então, quando eu faço uma pergunta, eu sempre vou colocar no final das frases o meu ponto de interrogação, porque eu uso ele em todo final de frase que está se fazendo uma pergunta. Quando eu não coloco, eu não sei se você está me perguntando, se você está me dizendo que eu fiz a atividade ou se você está surpreso que eu fiz a atividade. Certo? Então, quando alguém fica surpreso com alguma coisa, ou fica admirado, ou fica... Aqui no nosso livro, aqui na página 62, diz assim, né? Ela indica espanto, surpresa, uma afirmação. A gente usa esse pontinho aqui de exclamação. A gente diz bom dia, boa tarde, né? E nós usamos esse ponto aqui que se chama exclamação. Quando eu falo algo que não quero mais dizer nada, às vezes eu até falo com vocês, ó, quando vocês vão escrever uma frase, você não quer dizer mais nada, o que você tem que colocar no final dela para eu saber que você finalizou seu texto, você finalizou sua fala, você não quer dizer mais nada para a tia Suzana e nem quer dizer mais nada no seu texto, eu sempre mando vocês colocarem esse ponto aqui, que é para você finalizar ele, que se chama o ponto final. Então, esse ponto aqui eu uso nas frases de pergunta, né? Aí o ponto de interrogação eu uso quando faço uma pergunta. Nesse aqui eu uso ele quando eu faço alguma frase que eu estou exclamando, eu estou me admirando. E nesse aqui quando eu estou afirmando que é isso assim mesmo e não quero mais conversa, acabou. É esse aqui que eu uso o meu amigo que se chama ponto final, é o ponto, tá? E eles são usados em alguns tipos de frase. Essas aqui a gente chamamos em frases interrogativas, essas aqui exclamativas e esse aqui nas frases afirmativas. Interrogativa está vindo do nome dele, né? Que é o ponto de interrogação. Ponto de exclamação é as frases exclamativas e o ponto de afirmação é as frases afirmativas, certinho? Então eu já sei que esse aqui eu uso para pergunta, esse para me admirar e esse para eu finalizar, certinho? A atividade de vocês fala sobre essas pontuações aí. Então, na primeira questão, é muito simplesinho. Lá vai estar perguntando, esse ponto aqui eu uso em qual? Esse aqui eu uso em qual? Aí você vai ligar. Na segunda, diz assim, ó, transforme as frases negativas em frases afirmativas e outras em exclamativa. Ah, eu esqueci de falar das frases negativas. As frases negativas são aquelas que toda vez vai ter uma palavrinha não lá no meio. Então, toda vez que você vê uma frase, por exemplo, eu não gosto de picolé. Então, eu já sei que essa frase, se eu escrever ela aqui, deixa eu escrever para vocês. Eu não gosto de picolé. Aí eu coloco o ponto final. Eu sei que essa frase, ela é uma frase, ó, que tem o ponto final. Ela está afirmando e ela é uma frase negativa. Se eu troco o sinal aqui e tiro o nome não, aqui na questão está dizendo assim, que é para você transformar uma frase em negativa para afirmativa. Então, se eu quero transformar, o que eu tenho que tirar daqui? Eu tenho que tirar a palavra não, porque eu vou afirmar que eu gosto. Aí, eu transformei ela, né, em afirmativa, que eu estou afirmando que gosto de picolé. Quando eu digo que não gosto, aí eu estou fazendo uma frase negativa, que eu estou dizendo que não gosto. Se eu coloco aqui no final, eu estou fazendo a pergunta, eu não gosto de picolé, estou fazendo uma pergunta para alguém, né? Então, basicamente, sua atividade é sobre esses três pontinhos. Você lê bem direitinho, você vai entender. Quando estiver fazendo pergunta,
ponto de interrogação. Se estiver se admirando, ponto de exclamação. Se estiver finalizando, ponto final. Certinho? Qualquer dúvida, chama a tia Suzana aqui. E aí a gente conversa bastante e tira todas as dúvidas, tá? Beijão e capricha aí na letra!